Olá, meu nome é Tatiana Biar. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre os impactos da reforma tributária voltado para o setor de transporte. Eu sou advogada, atuante há mais de 25 anos na área tributária e de comércio exterior. Eu fiz o mestrado na GV de São Paulo, participei ativamente dos grupos de estudos do NEF, do CECIF, que eram voltados para a reforma tributária. Eu tenho uma pós-graduação em Direito Tributário Internacional na UF, em Direito Tributário pelo IBET, e tenho uma LLM em Direito Corporativo pelo IBMEC, assim como outros cursos também. Sou professora, convidada de algumas instituições, tenho alguns livros e artigos também publicados. E o tema da reforma tributária é um tema que me é muito caro. Eu venho estudando já esse tema há muitos anos, tenho participado ativamente, como eu mencionei, das discussões, participei das discussões no Congresso Nacional, em defesa também de alguns setores, né, dos interesses de alguns setores voltados para a reforma tributária. Também tive a oportunidade de participar como um ponto focal num projeto piloto da reforma tributária, convite da Receita Federal, e é essa a minha experiência sobre a reforma tributária no geral. Então, antes de iniciar nossa conversa, eu gostaria primeiro de agradecer o convite na pessoa da doutora Daniele Massoto, na pessoa do presidente, senhor Armando Guerra. Realmente é uma honra estar aqui presente e compartilhar essas ideias e essas preocupações com vocês. Como é que vai ser o nosso encontro? A gente vai abordar as questões gerais sobre a incidência e a cobrança, a apuração do IBS e da CBS. Depois a gente vai adentrar as particularidades do setor de transportes, sempre com um viés, né, prático, operacional, mas também a gente vai abordar apresentar para vocês algumas possibilidades de discussão que a gente já vislumbra sobre esse tema. Eu preparei um material que vai ser disponibilizado para vocês que está norteando também essa nossa conversa. Esse material vai ser disponibilizado. O objetivo desse material era facilitar a consulta, né, que vocês tivessem material de apoio que fosse de fácil acesso, fácil identificação das hipóteses de incidência, do momento, do local da cobrança, do momento da cobrança, de quem é o contribuinte, quem é o responsável pelo pagamento. Então, esse material tem esse viés. Além disso, eu também coloquei os links de todas as orientações que já foram publicadas até agora pela Receita Federal, com todos os manuais, todos os vídeos explicativos também da Receita Federal. Já tem um material extenso sobre a reforma tributária. Também coloquei o link do comitê gestor com a produção das notas técnicas que já foram publicadas até o momento. Então, é um material que compila todas essas informações. Então, acho que até que esse é o diferencial também desse material, né? Você tem a oportunidade de encontrar no mesmo local todas essas fontes, né? Então, já começando a falar sobre a reforma tributária, né? O que motivou essa reforma, né? A motivação foi basicamente uma simplificação da apuração. A gente tinha uma situação de ICMS, de tributação sobre o consumo, muito partida, até mesmo em função das características, né, brasileiras, do sistema de federação, mas a gente tinha então uma situação de cobrança do ICMS para o fornecimento de bens ou serviços de transporte e telecomunicações. A gente tinha o ISS para o fornecimento de serviços, o ISS apurado de uma forma cumulativa, o ICMS não cumulativo, mas essa não cumulatividade também não era plena, era uma não cumulatividade que fugia muito da forma de apuração, por exemplo, do VAT, que é o tributo sobre o consumo
presente na maior parte dos países, ou também do sales tax, no caso dos Estados Unidos. E isso causava uma dificuldade até de compreensão mesmo de um investidor estrangeiro que estivesse interessado em montar uma operação aqui no Brasil, ou até mesmo das empresas que aqui já estavam, né? Como é que você explicava para o seu board no exterior, por exemplo, que você tinha lá uma rúbrica dentro do seu balanço de crédito para receber, de ICMS, por exemplo, quando você sabia que no final das contas você não ia receber aquele crédito, seja porque na prática a legislação ela impedia esse recebimento do crédito, que era o que acontecia em alguns estados, e por aí vai. Então isso causava não era um ambiente facilitador, né, de negócio. Então existia toda uma questão também de interesse de captação de recursos externos, e eu acho que essa simplificação veio muito nesse mote, né? O que aconteceu depois de você encaminhar uma proposta legislativa para o Congresso é que a gente começa a ter os penduricalhos, né? E aí a situação se desvirtuou. Inicialmente era para a gente ter um tributo só, era um IVA único, ele se transformou num IVA dual. A gente está saindo de um ICMS, ISS, PIS e COFINS e IPI em parte para a gente ter um IBS e CBS. Então a gente está trocando 5 por 2, mas até que ponto esses novos tributos serão também menos complexos, né, mais simples a apuração. Por outro lado, um outro viés também, né, que era um mote inicial, era de que não houvesse um aumento da carga tributária, porque sabia que a carga tributária brasileira já era muito alta, em especial sobre a tributação sobre o consumo. A gente, olhando o ranking da OCDE em relação à tributação sobre o consumo, o Brasil está ranqueado assim, no topo, né, entre os países que mais têm a maior carga tributária incidente sobre a tributação do consumo. Então, não era desejável que houvesse um aumento dessa carga tributária. Por isso que a ideia inicial era a gente ter uma base bem ampla, uma hipótese de incidência bem ampla, mas com uma carga tributária reduzida, né? E que a gente tivesse, no fim das contas, ou pelo menos uma situação equivalente à que se tinha antes, ou até uma redução dessa carga tributária. A gente sabe que não foi isso que acabou prevalecendo, embora a gente não tenha ainda a definição da alíquota do IBS, tampouco da CBS, a gente sabe que a expectativa é que esteja lá entre 26,5% mais ou menos e 30%, somados os dois em termos de carga tributária. Então, em especial para quem vinha num fornecimento de serviços, né, onde a carga tributária máxima era de 5%, embora o sistema fosse cumulativo, a gente sabe que vai ter um aumento muito expressivo se a gente tiver uma alíquota de fato implementada em torno de 28%, 29%, né? Muita diferença, ainda que se tenha não cumulatividade. Porque a gente também sabe que para essas empresas prestadoras de serviço não se tem tanto crédito assim que pudesse fazer frente a esse débito. Então, acredita-se que de fato vai ter um aumento da carga tributária. Então, dito isso, vamos analisar então essas hipóteses, né? Primeiro, o aspecto material da hipótese de incidência do IBS e da CBS. Por que a gente precisa olhar todas essas normas gerais antes da gente analisar a situação do setor de transporte? Porque, na verdade, para a gente analisar o impacto da reforma tributária voltado para uma determinada empresa, dado que sobre todas as operações de aquisição, por exemplo, provavelmente essa empresa vai ter crédito de IBS e CBS, a gente precisa saber como funciona basicamente sobre todas as operações. Então não importa saber apenas a incidência do IBS e da CBS na saída, porque na hora da gente calcular a gente precisa conhecer o IBS e a CBS sobre todas as operações, porque a gente vai precisar levar em conta todas essas operações na apuração do crédito.
Então, como eu falei, IBS e CBS, eles têm uma base a ideia era de que tivesse uma incidência ampla e o legislador acatou essa incidência ampla. Então, a gente, basicamente, ele incide sobre o fornecimento de bens e serviços, né, bens materiais e imateriais também, assim como serviços ou qualquer outro tipo de direito. Existe a norma, qual foi o critério do legislador? Né? Ele disse assim, olha, o artigo 6º falou, não incide IBS, CBS sobre certas operações, incluindo, por exemplo, imunidade, isenção e algumas outras operações que ele previu ali expressamente. O que não estiver incluído nessa hipótese de não incidência significa que incide IBS e CBS, tá? Então é isso que essa é a regra e é o racional. Então hoje a gente teve uma ampliação, como eu falei, dessa hipótese de incidência. A gente tinha situações na legislação atual, né, anterior à reforma tributária, que escapava da incidência da tributação sobre o consumo, como por exemplo a hipótese de locação. Então, locação não era passível de cobrança de ISS porque o Supremo entendeu que não era um serviço, porque não tinha ali uma obrigação de fazer, e ao mesmo tempo ele não fazia parte da hipótese de incidência do ICMS. Então, era uma operação que ficava restrita, no caso da pessoa física, a uma operação sobre a renda exclusivamente. Se a locadora fosse uma pessoa jurídica, aí a gente teria tributação sobre a renda, incluindo PIS e COFINS, por exemplo, CSL, Imposto de Renda, PIS e COFINS, basicamente, né? Mas a gente não tinha uma tributação sobre o consumo. Então, essa reforma tributária ela veio abarcar também essas hipóteses que escapavam à incidência da tributação sobre o consumo. Assim como a situação das locações, que eu mencionei, no fornecimento, por exemplo, de uma cessão de marca, uma situação de royalties, eram situações que também escapavam à incidência da tributação sobre o consumo e que agora estão dentro da cobrança do IBS e da CBS. Eu não vou numerar todas as hipóteses, né, previstas na legislação de incidência e de não incidência, porque isso é de fácil consulta. A interpretação ela é restritiva e está também na apostila que a gente vai disponibilizar para vocês. Está previsto lá no artigo 5º e 6º da Lei Complementar 214. Só é importante notar também uma particularidade, que é a incidência do IBS e da CBS sobre a prestação de bens ou serviços, né, o fornecimento de bens ou a prestação de serviços não onerosos, tá? E aí, em primeiro lugar, né, a gente começa a pensar assim, poxa, mas se é não oneroso, por que tem a cobrança do IBS e da CBS? A ideia do legislador foi criar basicamente uma norma anti-elisiva. Porque se você está dando direito de crédito amplo, e se vamos supor que você tem um fornecimento de bem não oneroso, você não teria incidência na saída, mas você teria o crédito na entrada. Então, o que o legislador quis foi, olha, já que você, sobre certas situações, ainda que você não tenha uma base de cálculo, né, efetiva, porque você não tem o valor da operação, não uma base de cálculo, mas dado que você não, ainda que você não tenha o valor da operação, eu vou te cobrar IBS, CBS até para você poder manter o crédito. E por que essa norma também é uma norma anti-elisiva? Porque basicamente são operações realizadas entre partes relacionadas, onde está prevista a incidência do IBS e da CBS sobre essas operações não onerosas. Então, é no fornecimento de um bem para um sócio, por exemplo. Então, é para evitar que essa operação escape de uma incidência tributária, né? Então, evitar que o sócio faça um planejamento para adquirir algum bem através da empresa, garantindo, por exemplo, o direito de crédito para a empresa, ao invés dele adquirir isso diretamente na pessoa física, por exemplo, né?
Lembra que eu mencionei que a incidência é ampla, a gente vai olhar depois a situação da não cumulatividade, se teve incidência, o crédito também, você também tem direito ao crédito, né? Então, para evitar essa situação de planejamento tributário, é que o legislador, então, previu essa incidência do IBS e da CBS sobre bens não onerosos. A dificuldade aí vai estar justamente em determinar como vai ser essa base de cálculo. Atualização, já que não tem um valor, né? Já que essa operação não tem um valor. A atualização da Lei Complementar 214 pela Lei 220, pela Lei Complementar 227 já dispôs que o critério vai ser valor de mercado. Mas valor de mercado também é um critério muito subjetivo, né? A gente não tem uma tabela sobre tudo para dizer qual é o valor de mercado que deve ser utilizado como parâmetro para cobrança do IBS e da CBS sobre certa operação. Então aqui é uma situação que pode causar ainda muita discussão. Eu acho até que vai ter muita discussão também prática, em especial se houver divergência de entendimento quanto aos valores que forem aplicados. Bom, dito isso, vamos passar agora para o aspecto temporal da hipótese de incidência, né? Então, quando que considera ocorrido o fato gerador do IBS e da CBS? É basicamente no momento do fornecimento nas operações com bens ou serviços, ainda que seja de execução continuada ou fracionada, tá? A legislação, ela também traz as hipóteses expressas, né? A Lei Complementar 214, então, quando que se considera esse momento? No caso de transporte, por exemplo, o fato gerador, ele considera-se ocorrido no início do transporte, quando o transporte se inicia no país, ou no término do transporte, no caso da prestação de serviço do transporte que se inicia no exterior, tá? E aí tem algumas hipóteses assim, no caso de um bem que for fornecido sem uma documentação fiscal idônea, então vai ser no fornecimento desse bem, é ali que se considera o ocorrido fato gerador. Numa aquisição de um bem abandonado, que seja objeto de uma licitação promovida pela Receita Federal, por exemplo, vai ser no momento da aquisição desse bem. E por aí vai, tá? Não tem muita dúvida com relação ao momento da ocorrência do fato gerador. A única questão aqui que é relevante é que nas operações de execução continuada ou fracionada, considera-se ocorrido o fato gerador na primeira situação entre as seguintes. Primeiro, quando se torna exigível a parte da contraprestação correspondente a cada pagamento, ou no momento do pagamento da obrigação decorrente do fornecimento. O que quer dizer isso? Vamos supor que eu tenha adquirido um bem em 3 parcelas, tá? O IBS e a CBS, como vocês vão, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas ele o débito, na verdade o crédito, ele é vinculado ao pagamento efetivo, então é um tributo que leva muito ao aspecto financeiro, de fato, na sua apuração. Então, no caso de um pagamento, no caso da compra de um produto, vamos supor que eu fiz um contrato com um fornecedor onde eu me comprometi em pagar por um determinado bem em 3 vezes sem juros. O IBS e a CBS, ele vai ser cobrado de acordo com o que estiver previsto no contrato, independentemente da realização do pagamento, tá? Vamos supor que eu combinei de pagar uma parcela à vista, uma parcela daqui a 30 dias, outra daqui a 60 dias.
Se eu não pagar essa parcela, o IBS e a CBS vão ser devidos da mesma forma, tá? Então é o que ocorrer primeiro. Agora, se eu fizer o pagamento dentro do prazo ou até mesmo antes do prazo, o IBS e a CBS vão ser devidos no momento desse pagamento, tá? Então a gente tem aqui uma situação, quando a gente vai tratando de débito do IBS e da CBS, a gente tem um regime de competência. Mas quando a gente estiver tratando do crédito, né, do reconhecimento do direito ao crédito, a gente vai estar tratando sempre do regime de caixa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente estiver falando da não cumulatividade, da operação assistida, do IBS e da CBS. Tá? Mas essa situação, né, de previsão também da cobrança do IBS e CBS fracionada, ela é uma inovação, o que é, a meu ver, positiva, né, de ter essa possibilidade de pagamento também fracionado. Ela já estava, isso fazia parte das discussões, mas a Lei Complementar 214, da forma como ela tinha sido aprovada, isso não estava muito claro, apesar de ter toda uma... Quando se conversava sobre isso com a Receita Federal, até mesmo com os legisladores, para eles era muito claro de que isso já estava assegurado. Mas a redação final da Lei Complementar 214 não estava assim tão clara. Então, essas questões foram sanadas agora com a Lei Complementar 227, tá? Uma outra questão também, né? Se tiver mudança da alíquota entre o primeiro pagamento e o segundo pagamento, por exemplo, ainda que o contrato seja anterior, né, e feito num determinado contexto, a legislação previu que vai prevalecer a alíquota vigente no momento do pagamento, tá? Ou no momento em que era devido aquele pagamento. Essa situação, ela pode causar uma certa insegurança jurídica. É uma situação que a gente tem hoje com os tributos, por exemplo, incidentes sobre a importação, né? Se a gente faz uma importação, a gente tem uma determinada previsibilidade ali do imposto de importação. O imposto de importação ele pode ser modificado pelo Poder Executivo e é muito comum que a gente tenha modificações com muita agilidade. Então, é também muito comum a gente ter processos de importação acontecendo num determinado cenário tributário e quando você faz o desembaraço efetivo daquela mercadoria, você já tem um cenário completamente diferente. Né? Isso é o ônus, infelizmente, do contribuinte, é o ônus ali da operação. E vai ser assim também na reforma tributária, em relação ao IBS e a CBS. Esse é um aspecto um pouquinho ruim, ainda mais porque se criou todo um sistema para dar mais segurança jurídica, né? E nesse aspecto, justamente, eu sinto que falta essa preservação da segurança jurídica, mas é o que temos no momento. Bom, como é que acontece a extinção do crédito, né? A extinção do débito. A extinção do débito ela vai ocorrer basicamente com o pagamento do IBS e da CBS ou com a compensação, tá? Basicamente são essas as hipóteses previstas na legislação. Isso é importante porque a gente vai ver que o direito ao crédito ele só vai nascer a partir do momento em que o débito já estiver extinto, tá? Bom, falamos então do aspecto material, né, que é da hipótese de incidência, falamos do aspecto agora temporal e agora vamos falar do aspecto então espacial, tá? Qual é o local da operação em que será devido o IBS e a CBS? Aqui é importante, por que isso é importante? A CBS é a contribuição sobre bens e serviços, ele é de competência da União Federal,
então não faz tanta diferença assim o local da operação. Agora, o IBS, ele é o imposto sobre bens e serviços, e ele congrega a expectativa, né, de receita do Estado e dos municípios. A gente, embora a alíquota não esteja definida, já se sabe, a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando a gente chegar na parte da alíquota, né? A gente vai ter uma alíquota de referência, mas os estados também vão poder atribuir a sua alíquota e os municípios também vão atribuir a sua alíquota, né? Então, não se tem, já vou fazer aqui uma crítica, que embora a intenção fosse de facilitar, simplificar a apuração e tudo mais, agora a gente tem a possibilidade de ter muito mais alíquotas do que a gente tinha antes, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser essa regulamentação dos estados e dos municípios, mas a gente está correndo o risco de ter 5.000 alíquotas diferentes para os municípios, mais 5.200, e 27 alíquotas estaduais também diferentes. E a gente... E por que é importante, então, o local da operação? Porque a alíquota vai obedecer, basicamente, o destino daquele bem ou daquele serviço, né? A regra é a tributação, a regra da reforma tributária é a tributação no destino. Essa é a regra, tá? Ou seja, é o local de entrega ou da disponibilização do bem ao destinatário. A exceção dessa regra é a operação não onerosa, porque o local de incidência vai ser o domicílio principal do destinatário residente ou domiciliado aqui no país. No caso do serviço de transporte de passageiros, a regra do local da incidência é que seja o início do transporte, no início do transporte. E no caso do serviço de transporte de carga, vai ser o local da entrega ou a disponibilização do bem ao destinatário, constante no documento fiscal, tá? No caso de aquisição de veículo terrestre, por exemplo, considera-se ocorrida a operação no local do domicílio principal do destinatário. Então, a gente tem, como eu disse, né, em resumo, regra geral vai ser o local da operação é o local de destino do bem. No caso de serviços de transporte de passageiros, a regra geral é o local do início do transporte. No caso do transporte de carga, a regra é o local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário, tá? Então, a gente vai precisar estar muito atento aqui, né, qual é a carga, qual é a alíquota que vai ser utilizada por cada um desses municípios e cada um desses estados. Bom, o próximo aspecto é o aspecto quantitativo da hipótese de incidência, né, que é justamente a base de cálculo do IBS e da CBS. A base de cálculo, como sempre, é o valor da operação. O que integra esse valor da operação? Ele compõe o valor integral cobrado pelo fornecedor, incluindo os valores decorrentes de acréscimo, de ajuste, juros, multas, encargos, os descontos concedidos sob condição, eles também integram. Os descontos incondicionais, eles podem ser excluídos da base de cálculo. O valor do transporte cobrado como parte do valor da operação, ele também integra. Eventuais tributos, tarifas, incidentes sobre a operação que sejam suportados pelo fornecedor, eles também integram. Assim como demais importâncias cobradas ou recebidas como parte do valor da operação, inclusive seguros e taxas, tá? Tudo isso integra a base de cálculo do IBS e da CBS. Não integram, por outro lado, não integram a base de cálculo do IBS e da CBS o montante do próprio IBS e da CBS, o montante do IPI, os descontos incondicionais, como eu mencionei, o valor do ICMS, do ISS,
em especial no período de transição, ou seja, até dezembro de 2032, assim como os reembolsos ou os ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem ou em nome de terceiros, desde que a documentação fiscal seja emitida em nome desse terceiro. Isso não integra, tá? A base de cálculo do IBS e da CBS. E aqui eu vou fazer só uma observação, porque tem muita discussão com relação à base de cálculo do ICMS. Lembrando que o ICMS estará vigente, né, até 2032, ele vai sendo reduzido ao longo do tempo, mas ele estará vigente até 2032. E existe uma discussão com relação à incidência do IBS, da CBS, na base de cálculo do ICMS. Inicialmente estava previsto de forma expressa que não incidia o IBS e a CBS na base de cálculo do ICMS. Depois esse dispositivo ele foi retirado nas últimas emendas parlamentares, acho que foi até na fase do Senado. No Senado, quando eles analisaram o PLP 68 de 24, que resultou na conversão da Lei Complementar 214, foram apresentadas mais de 2.000, em torno de 2.100 emendas parlamentares, né? De todas essas, algumas foram aprovadas e outras não. E nesse contexto foi feita essa modificação. E até em reunião com a comissão da reforma tributária, por parte da Receita, por parte do Executivo, eles defendiam a incidência do IBS e da CBS na base de cálculo do ICMS. A gente sabe, por outro lado, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, por exemplo. Então, existe, né, uma possibilidade, existe também a discussão da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e existe agora também a possibilidade de se discutir a não incidência do IBS e da CBS na base de cálculo do ICMS, pelo menos até 2032, tá? E a gente acredita que como tem o mesmo fundamento, a mesma lógica, né, a gente acredita que a decisão do Supremo vai se enveredar pelo mesmo caminho, porque é o mesmo racional. Mas, enfim, tudo pode acontecer. A gente também tem, ainda com relação à base de cálculo, a gente precisa ter uma preocupação com relação às operações realizadas entre partes relacionadas. Porque essas operações elas vão estar sempre sujeitas a um teste de validade, né? Então a gente precisa olhar essa operação, qual é o valor se essa operação fosse realizada a mercado, ela teria os mesmos valores, ela seria realizada da mesma forma. Então a gente precisa ter essa atenção para a gente não ter uma desconstituição ali da operação pelo fisco, tá? Em casos então, como eu também já falei da questão da alíquota de referência, acabei antecipando um pouquinho essa questão da alíquota. Também falei que os municípios vão poder fixar a sua alíquota, assim como os estados, eles não precisam seguir necessariamente a alíquota de referência. Nas operações de devolução ou cancelamento da operação, tanto a alíquota quanto a base de cálculo tem que ser a mesma cobrada na operação original, seguindo um pouco a lógica do ICMS, que é feita atualmente. E aí agora a gente passa então para o sujeito passivo da obrigação tributária. A regra geral é de que o contribuinte do IBS e da CBS é o fornecedor que realizar a operação, tá? No desenvolvimento da sua atividade econômica, de forma profissional, de modo habitual,
Também é contribuinte o importador, o adquirente do bem apreendido ou abandonado em licitação, promovida pelo poder público ou em leilão judicial. A despeito, né? Como é que vai ser o cálculo do... A gente vai ver na apuração, a gente vai ter um tópico que a gente vai tratar da apuração e eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Mas já antecipando, né, a ideia da cobrança do IBS e da CBS é que ela seja feita por fora. Então, diferentemente do que é feito hoje, onde o imposto, o tributo é calculado por dentro, na situação de implementação da reforma tributária, a gente vai estar sempre tratando de um preço net, um preço líquido, tá? E a gente vai acrescentar a alíquota do IBS e da CBS sobre esse preço líquido. O cálculo é sempre por fora, ele não é por dentro. Isso tem uma vantagem, uma questão positiva, porque no cálculo por dentro a gente fica ainda com alguns resquícios, né, de cobrança do ICMS, por exemplo, onde é feito o cálculo por dentro ao longo da cadeia, que a gente, ainda que a operação seja totalmente não cumulativa naquela hipótese, né, pela própria sistemática do cálculo por dentro, a gente acaba tendo resquícios ali que a gente não consegue recuperar. Quando a gente tem uma cobrança realizada por fora, uma alíquota por fora, a gente acaba recuperando esse valor integralmente. Então, como eu falei agora, o sujeito passivo, né? Quem é o contribuinte do IBS e da CBS? É o fornecedor. Esse é o contribuinte de direito. Mas quem é o contribuinte de fato? Quem é que vai arcar com esse ônus? Em tese, quem vai arcar com o ônus é o adquirente, né? Porque o adquirente, qual é o preço que ele vai pagar? É o valor net, né? O valor do produto líquido, mais o tributo, naquilo em que for possível repassar esse custo integral, né? Então, a gente vai ter o adquirente como contribuinte de fato e o fornecedor como contribuinte de direito, tá? No caso de um contribuinte, situações excepcionais, né? Adquirir um produto com uma nota fiscal inidônea, então eu que estou adquirindo, eu também vou ter responsabilidade tributária, apesar de eu não ser contribuinte direto, eu tenho responsabilidade tributária obrigatória pelo pagamento, tá? Mas além dessa responsabilidade obrigatória, também é possível atribuir para o adquirente uma responsabilidade facultativa e a critério do próprio adquirente. Por que isso? Né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente na operação assistida, mas já antecipando. Como o crédito ele só vai ser reconhecido, só vai ser passível de reconhecimento após o pagamento, pode ser que o adquirente tenha interesse em que ele seja responsável por esse pagamento, para ele ter a garantia de que vai ter o crédito, tá? Então, é uma situação em que pode ser acordada, deve ser acordada entre as partes, para que se tenha essa possibilidade. Eu acredito que vão ter situações em que os fornecedores terão esse tipo de interesse, tá? Eles não vão correr o risco de uma inadimplência, e de acabar ficando sem o crédito, por exemplo. Então, acho que vai funcionar, apesar disso ter também um impacto de caixa, né, que pode não ser muito positivo, mas a gente só vai saber o impacto do caixa quando sair o regulamento do comitê gestor, que vai definir a data de pagamento, por exemplo, né? Hoje a gente tem o ICMS, que ele tem vencimento, em geral, no dia 20 do mês subsequente, né? Então, a gente tem ali, dependendo da data, né? Se, vamos supor, uma operação realizada hoje, 27 de abril, ela vai ser, o ICMS correspondente a essa operação vai ser devido, né? Deveria ser pago no dia 20 de maio
do mês subsequente. Mas se eu realizar uma operação no dia 20 de maio, no dia 20 de abril, ele só vai ser pago no dia 20 de maio. E aí, com isso, eu posso ter ali 30 dias de diferimento ali do pagamento desse tributo, né? A gente não sabe como é que vai ser o, a data de pagamento do IBS e da CBS ainda, mas assim que a gente tiver essa novidade, a gente também vai compartilhar com vocês. Bom, agora vamos falar sobre a não cumulatividade. A não cumulatividade é justamente aquela técnica de apuração em que o crédito ele anula parte do débito, né? Então, um contribuinte sujeito ao regime regular, ele pode apropriar créditos do IBS e da CBS assim que ocorrer a extinção do débito, ou seja, quando o fornecedor realizar o pagamento ou a compensação daquele débito. Ele só não vai poder apropriar o crédito se aquele bem for considerado um bem de uso ou consumo pessoal, tá? E aí, quais são as hipóteses, né? A legislação também previu expressamente o que vai ser considerado bens de uso e consumo pessoal. Então, bebidas, joias, armas, munições, são questões que não geram direito a crédito, tá? Mas são situações, como eu mencionei, são situações excepcionais. São operações com produtos e serviços muito específicas, tá? Por outro lado, além dessas situações, né, ainda nesse contexto do bem de uso e consumo pessoal, houve muita modificação desde o PLP 68 de 24 até a situação da lei complementar que a gente tem vigente atualmente, né? Houve muita modificação com relação ao que era considerado bem de uso e consumo pessoal. Então a gente tinha planos de saúde, a princípio era considerado bem de uso e consumo pessoal, atualmente não é. Vale transporte, o Vale Transporte, as empresas podem utilizar o crédito. No entanto, para viabilizar essa utilização do crédito, é preciso que isso esteja previsto em acordo ou convenção coletiva. Então, as empresas hoje precisam estar muito atentas se isso está ou não previsto em acordo ou convenção coletiva. No mês passado, eu estive numa reunião com um representante do Estado que está liderando o projeto de implementação dos aspectos do sistema do IBS, tá? Que o sistema da CBS, que é desenvolvido pelo SERPRO, Receita Federal, ele está bem mais adiantado e desenvolvido, mas o do IBS ainda está numa fase um pouco mais embrionária, porque primeiro porque eles tiveram que conciliar todos os estados, isso só foi possível depois da criação do comitê gestor. O comitê gestor foi criado tem 2 meses, basicamente. Não é que ele tenha sido criado há 2 meses, ele já foi criado há mais tempo, mas os membros só foram empossados de fato há praticamente 2 meses, então é muito recente, é só a partir de então que eles começaram a ter poder, né, para implementar todas essas tudo que era necessário, não só de legislação, mas também em relação ao sistema. Nessa conversa que eu tive, tem mais ou menos um mês, me foi dito, isso me causou muita preocupação, que o sistema ele não vai ele não estará parametrizado, eu vou reformular. O sistema vai estar parametrizado para reconhecer sempre que aquele bem, ele é um bem considerado de uso e consumo pessoal. Então, no caso do fornecimento de uma bebida, ele sempre vai ser considerado bem de uso e consumo pessoal. Só que para um restaurante, por exemplo, que está adquirindo essa bebida, ou seja, ele faz parte do core business dele, do negócio dele, é ele contribuinte que vai ter que entrar no sistema do IBS e vai ter que dizer, olha,
o meu KNAI principal ou o meu KNAI secundário é esse daqui, ele me autoriza, essa é a minha atividade principal, logo isso não deve ser considerado bem de uso e consumo para mim. Eu também imagino que essa mesma situação vai se aplicar para a situação de vale transporte, plano de saúde. Eu acredito que o sistema não estará parametrizado para reconhecer automaticamente essas operações, porque ele não vai saber quem tem acordo ou convenção coletiva que prevê esse tipo de concessão. Então, vai depender muito mais do monitoramento do próprio contribuinte, de dizer para eles, né, ali no sistema, provavelmente o crédito vai ser recusado e o contribuinte vai ter que abrir ali um chamado, né, uma ordem de serviço para que o sistema reconheça e faça a apropriação daquele crédito, tá? Essa é a situação que a gente tem hoje. A gente espera que no futuro isso esteja um pouco mais automatizado, né? Mas vai ser muito importante que a gente tenha esse acompanhamento muito próximo da apuração assistida pelo contribuinte. Então, ainda no que tange a não cumulatividade, outras operações que não geram direito a crédito são as operações imunes, isentas ou sujeitas a alíquota zero, a diferimento ou a suspensão, tá? Sobre os quais não permitirão a apropriação de créditos pelos adquirentes desses bens e serviços. Ao passo que os contribuintes que promoverem saída de operações imunes ou isentas deverão anular os créditos relativos às operações anteriores, exceto em relação às operações de exportação, saídas de livros, jornais, periódicos, no caso do serviço de comunicação também, nas modalidades de radiodifusão, são hipóteses de imunidade e sobre essas é possível a manutenção do crédito em relação às operações anteriores, tá? Ou seja, nas operações isentas, a anulação desse crédito vai ser proporcional ao valor das operações, sobre todas as operações do fornecedor. Então, vai ser calculado sobre uma proporcionalidade. Eu vou olhar, todas as minhas saídas foram isentas ou parte delas foi isenta. Se todas as saídas foram isentas, eu vou ter praticamente uma anulação de crédito integral. Se parte foi isenta e parte foi tributada, eu vou ter uma anulação de crédito proporcional. Como vai ser essa anulação do crédito, a gente também ainda não sabe, porque no contexto da operação assistida, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu vou precisar adiantar também, porque a gente vai ter um sistema da Receita Federal que vai reconhecer, um sistema da Receita Federal, um sistema do Comitê Gestor que vai reconhecer o crédito e o débito. Então, como é que ele vai fazer? Ele não tem condições de fazer uma reanálise, né, da operação total do contribuinte para fazer um estorno de crédito proporcional. Então, eu imagino também que isso vai ser objeto ali de um dever de declaração do próprio contribuinte, alguma coisa nesse sentido, mas isso também será objeto dessa regulamentação que está para ser publicada em breve, né? Estima-se que ela já vai sair nessa publicação breve agora. Outra questão também, quando for permitida a apropriação dos créditos, essa apropriação deverá ser realizada de forma segregada para o IBS e para a CBS. Por quê? Porque eles vão ser dois tributos que não vão se comunicar. Então, o crédito de IBS, por exemplo, ele só vai poder ser compensado com o próprio IBS, assim como o crédito de CBS com o próprio CBS. Então, eles não se comunicam, tá? Vai ter também, como é que vai ser essa apropriação dos créditos? Essa apropriação ela vai levar em conta os valores dos débitos que foram destacados no documento fiscal e também que foram efetivamente recolhidos ou extintos na modalidade de compensação, tá? A legislação ela tem algumas hipóteses de crédito presumido, são poucas as hipóteses,
Então, o sistema também vai levar em consideração essa questão do crédito presumido. Eu também não sei se o sistema vai reconhecer isso automaticamente ou não. Pelo que se está construindo assim até o momento, eu não acredito que vá também reconhecer automaticamente o valor do crédito presumido, mas vamos ver como é que vai ser. Com relação aos optantes pelo Simples Nacional, o optante pelo Simples Nacional, da mesma forma atual, ele não tem direito a crédito. Mas se ele fornece um bem ou um serviço para um contribuinte optante pelo regime normal, esse contribuinte tem direito ao crédito. Se ele não tiver um outro motivo de vedação do crédito, né, ele vai ter então direito ao crédito proporcional ao valor pago no âmbito do Simples Nacional, assim como é feito com o ICMS atualmente, tá? Não tem muita novidade aqui não. Uma outra questão, os créditos do IBS e da CBS, como é que eles vão ser apropriados e reconhecidos, né? Vai ter uma ordem para esse reconhecimento. Então, eles vão ser apropriados em cada período de apuração e eles podem ser utilizados exclusivamente na seguinte ordem: compensação com saldo a recolher do próprio IBS ou da CBS vencido, não extinto ou inscrito em dívida ativa, tá? Relativo a períodos anteriores e pode inclusive incluir os acréscimos legais. Se não tiver saldo de IBS e CBS vencido, ele pode ser compensado com os débitos decorrentes dos fatos geradores do mesmo período de apuração ou com fatos geradores futuros. E em se tratando de fatos geradores futuros, também pode ser pleiteado o ressarcimento a critério do contribuinte, tá? Um detalhe importante é que os créditos eles vão ser apropriados e compensados ou até mesmo ressarcidos pelo seu valor nominal, vedadas correção ou atualização monetária. Então, isso também é um ponto de atenção aqui, né? É uma oportunidade também de discussão, tá? A não atualização do crédito. O STF já foi instado no passado a se manifestar sobre isso, até na época da implementação da taxa Selic, e ele entendeu que da mesma forma que deveria haver um tratamento isonômico entre a fazenda, né, sujeito ativo e sujeito passivo, ou seja, contribuinte. Então, da mesma forma que a fazenda tem o direito de receber o crédito atualizado, o contribuinte também teria direito de receber, de registrar esse crédito de forma atualizada. Então, a partir do momento em que a legislação veda isso expressamente, eu entendo que aqui a gente tem uma oportunidade também de discussão judicial, tá? Com relação ao prazo para reconhecimento desse crédito, é mantido o prazo de 5 anos, ele conta a partir do primeiro dia do período subsequente ao que a apuração, ao período subsequente em que tiver ocorrido a apropriação do crédito. Então, basicamente, a gente tem a mesma regra atual. E um outro ponto é que é vedada a transferência a qualquer título para outra pessoa jurídica ou uma outra entidade, ainda que sem personalidade jurídica, de crédito de IBS e da CBS, ou seja, não pode transferir crédito de IBS e CBS. Aqui também é outro ponto de atenção, porque atualmente, no caso do ICMS, alguns estados permitem a transferência do crédito para terceiros, em especial se for fornecedor, por exemplo, assim como ou fornecedor para aquisição de ativo imobilizado, situações muito específicas, ou implementação de parque industrial e por aí vai. É possível você fazer transferência em alguns estados desse autocredor de ICMS. Agora com IBS e CBS não será mais possível, tá? Como é que vão ficar as operações de devolução, cancelamento, roubo, furto ou deterioração? O adquirente ele deve estornar o crédito apropriado,
Em se tratando de bem do ativo mobilizado, o estorno do crédito ele vai ser feito proporcionalmente ao prazo de vida útil e às taxas de depreciação que vão ser definidas ainda nesse regulamento que vai ser publicado, tá? Então, a gente não tem a incidência, obviamente, do IBS, da CBS, na saída, né, no caso do furto, do extravio, da deterioração do bem, mas a gente tem também o comando da anulação do crédito apropriado na entrada. É basicamente a mesma situação que a gente tem do ICMS atualmente. Com relação à devolução ou cancelamento, especificamente, há uma regra diferente para o adquirente que está ou não no regime regular do IBS e da CBS. Então, quando o adquirente está fora do regime regular, ou seja, um adquirente que está no Simples Nacional ou um adquirente pessoa física, por exemplo, o fornecedor ele pode apropriar o crédito ou estornar o débito com base nos valores do débito incidente na operação de saída, né? Que na operação de saída original, naquela operação que está sendo cancelada e devolvida. Nas operações em que o adquirente está no regime regular, o regulamento ainda vai dispor dos procedimentos, mas vai ser uma das seguintes opções. Para o adquirente, pode ser feita a constituição do débito ou o estorno do crédito, e para o fornecedor pode ser feita a apropriação do crédito ou o estorno do débito, tá? Então, isso aqui vai ser definido ainda no regulamento do comitê gestor. Uma outra questão também, a gente tem uma possibilidade, né, nas operações B2B, ou seja, realizadas entre contribuintes, a informação que eu tenho também é que elas vão ser objeto de split payment, tá? Então, o sistema já está todo preparado para o split payment nas operações B2B. Então, nesse caso, onde a gente já tem a identificação da parte que vai ficar com o fornecedor e da parte que fica com o Estado, né, com o Estado que eu menciono União, Estados propriamente dito e municípios, o regulamento ele vai, nessas hipóteses, provavelmente o débito já terá sido pago. E se o débito já foi pago, caso haja uma devolução ou um cancelamento dessa operação, o regulamento ainda vai dispor como é que vai ser feita a transferência do valor total ou parcial ao fornecedor, né? Sabe-se que o prazo para essa devolução vai ser de até 3 dias úteis, contados da data do estorno do débito, isso é o que está previsto na norma, vamos ver se vai funcionar assim na prática. E o valor transferido não pode ser apropriado como crédito pelo fornecedor, né? Ele não pode ser reconhecido como crédito, porque senão o fornecedor vai se creditar 2 vezes da mesma operação. Então, por isso que essa é a lógica, tá? Bom, agora vamos tratar da apuração assistida. O que é essa apuração assistida? Bom, considerando que todos os documentos eles são eletrônicos e com essa finalidade, esse objetivo de simplificar a apuração e recolhimento do IBS e da CBS pelos contribuintes, é que foi idealizada essa apuração assistida. Eu acho que vem muito no reboque da declaração pré-preenchida de imposto de renda da pessoa física, por exemplo, né? Então, foi criado um sistema onde ele monitora todos os documentos fiscais emitidos e esse sistema ele tem uma interface para um fornecedor e uma interface para o adquirente. Então, para o fornecedor, ele já lança o débito correspondente àquela operação e para o adquirente, ele lança a apropriação do crédito assim que o débito for extinto pelo pagamento ou pela compensação.
Então, a responsabilidade pela apuração, basicamente, não a responsabilidade, mas assim, a operacionalização dessa apuração, ela vai ser feita basicamente por esses sistemas. Mas o contribuinte, ele vai ter um trabalho de acompanhar essa apuração assistida. Porque, como eu falei anteriormente, vão ter situações em que o sistema não está parametrizado de uma forma adequada, seja em razão das particularidades do contribuinte ou de uma operação específica, né? E vai ser, o contribuinte vai ter o ônus e a responsabilidade de falar, olha, sistema, isso aqui está errado, essa nota precisa ser ajustada, esse crédito aqui você não reconheceu porque você achou que era uso e consumo quando na verdade não é, eu tenho direito a reconhecer como crédito que está previsto no acordo coletivo e por aí vai, tá? Então, é muito importante esse monitoramento da apuração assistida. Então, a gente tem aqui uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de apuração, porque agora a gente já recebe um sistema pronto, mas a nossa responsabilidade, a nossa incumbência não vai ser a apuração propriamente dita, mas vai ser conferir se a apuração realizada pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor se está correta ou não. Então, disse até que aqui surge uma nova função, né? A gente tem um analista fiscal e aqui a gente vai ter um analista da apuração assistida, é o que as pessoas brincam hoje em dia, né? Com a nova função que está surgindo. Nesse material que eu disponibilizo para vocês, eu mostro basicamente como é que vai ser o funcionamento desse portal. Foram informações que eu tive acesso no projeto piloto da Receita, a gente participei desses testes, né, e da visualização desse sistema. Então, a gente vai conseguir olhar dentro, né, o contribuinte ele tem lá um acesso pelo certificado digital, ele vai ver nas minhas apurações assistidas de CBS, por exemplo, no caso da Receita Federal, que é o sistema que está pronto. Como eu falei, do IBS, ele está em desenvolvimento, um pouco mais atrasado. Então, ali a gente tem o lançamento das operações, a gente tem os valores, né, os eventos, depois a gente tem outras informações, e é nesse sistema que a gente consegue ver, consegue emitir o DARF para pagamento. O DARF, se a gente, por exemplo, se o contribuinte, quer dizer, contribuinte não, se o adquirente do produto resolve fazer o pagamento do débito em nome do, né, não em nome do fornecedor, a gente chama isso de RAD, é o recolhimento, agora me fugiu aqui o conceito da sigla, mas daqui a pouco eu vou me lembrar, é o recolhimento antecipado, alguma coisa assim. Então, se é possível fazer é nesse sistema que a gente faz esse recolhimento antecipado, tá? E é importante também dizer que a apuração ela vai ser feita por operação. Logo, esse recolhimento antecipado ele também deve ser feito por operação. Por que é por operação? Porque dependendo da natureza da operação, você pode ter crédito ou débito. E o DARF, ele vai conter as informações tanto do documento fiscal que gerou aquela operação, quanto do CNPJ, por exemplo, do fornecedor, valor da base de cálculo e tudo mais, de forma a ser mais transparente possível a apuração tributária, né? E ao mesmo tempo dar a possibilidade de contestação por parte do contribuinte também. Mas a contrapartida dessa facilitação e dessa transparência é que isso pode, dependendo do volume de operações, isso pode significar um trabalho grande aí por parte dos adquirentes, dos contribuintes que desejem fazer esse recolhimento antecipado, ou até mesmo dos próprios fornecedores, né, que vão ter que emitir documento por documento ali para os seus clientes.
A gente espera que vai ser possível fazer o pagamento de um DARF único, consolidando todas as operações, tá? Mas provavelmente esse DARF vai ter também essa relação das operações de uma forma detalhada, que é justamente para viabilizar aí essa conferência e essa transparência também. Bom, no material eu trago um exemplo prático então dessa apuração não cumulativa, né? E eu vou tentar de alguma forma ilustrar aqui para vocês qual é a minha preocupação e as minhas observações em relação a essa forma, né, essa forma de apuração não cumulativa. Vamos supor que você tem um fornecimento de um bem por R$ 1.000. E só para facilitar aqui a minha conta na hora, vamos estipular uma carga tributária de IBS e CBS somados de 30%, tá? Isso significa que eu tenho um valor net de produto de R$ 1.000 mais 30% de imposto, que corresponde a R$ 300. Então eu tenho de valor total a pagar, né? Ou seja, o adquirente vai pagar R$ 1.300, sendo 300 de IBS e CBS, R$ 1.000 para o fornecedor, tá? É isso que vai acontecer. Vamos supor agora que esse adquirente ele também vai revender esse produto depois. E vamos supor que ele vai revender esse produto por R$ 3.000 de valor net. E ele vai acrescentar 30% sobre R$ 3.000. Logo, esse consumidor final que vai adquirir esse produto, ele vai pagar R$ 3.900, né? Ou seja, R$ 3.000 do valor net, R$ 900 correspondente aos 30% do IBS e da CBS. Então, qual foi a carga tributária efetiva da empresa revendedora do produto, né? Em tese, ela pagou R$ 900 na saída, menos os R$ 300 da entrada, então ela teria pago R$ 600. Esse é o que ela teve uma carga tributária equivalente a R$ 600. Essa é a lógica da sistemática da não cumulatividade do IBS e da CBS. No entanto, se a gente parar para pensar que, ainda que o contribuinte seja de fato o fornecedor, né? Quem está pagando, quem está assumindo esse ônus realmente é sempre o adquirente, né? Então, eu acho que, sob o ponto de vista econômico e financeiro, não está correto dizer que a carga tributária desse revendedor é de R$ 600. Por quê? Os R$ 900 sobre o preço de venda para o contribuinte final, quem pagou foi o contribuinte final. Qual foi a parte que ficou exclusivamente para a empresa revendedora? Foi a parte do IBS, da CBS incidente sobre aquisição, que foram os R$ 300 da entrada. Porque ela é responsável por esse pagamento, né? Lembra? No exemplo de R$ 1.000 de preço net, o adquirente, ele pagou R$ 1.000 mais 300 que foi do imposto. Então, ele pagou R$ 1.300. Então, o que eu quero dizer é que nas situações em que é possível repassar esse custo integral da carga tributária do IBS e da CBS, a não cumulatividade ela vai se perfazer e o contribuinte,
não é o contribuinte, a carga tributária efetiva, ela vai ser correspondente ao custo de aquisição e não um diminuído do outro, tá? Por que isso é importante? Porque eu vou falar agora sobre a reforma tributária no setor de transportes, especificamente. E o artigo 157 da Lei Complementar 214, ele diz que o transporte público coletivo de passageiros rodoviário e metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano goza de isenção do IBS da CBS. Então vamos lá. O transporte público coletivo de passageiros, rodoviário, metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano gozam de isenção do IBS da CBS. Então, a empresa que realiza esse transporte público não tem o IBS e CBS sobressaída, né? Para o usuário. Isso foi feito muito provavelmente para não onerar o usuário. No entanto, lembra que eu falei lá na parte da não cumulatividade que as hipóteses de isenção da saída implicavam na anulação do crédito da entrada? Significa dizer que as empresas não terão direito ao crédito, a nenhum crédito de IBS e CBS sobre a entrada. Poxa, Tatiana, mas você ficou falando o tempo inteiro sobre a não cumulatividade, sobre o direito de crédito, você explicou tudo isso e agora você está dizendo que as empresas de transporte não têm direito ao crédito? Exatamente. Se elas realizarem esse tipo de transporte, em tese, elas não têm direito ao crédito. E o que isso quer dizer? Quer dizer que elas vão arcar com o custo, né? Que a carga tributária delas, de IBS e da CBS, vai ser correspondente ao valor das entradas, à aquisição. E qual é a situação que a gente tem hoje do ICMS ou da operação que sujeita ao ISS? É basicamente a mesma, é uma anulação do crédito na entrada. Por que tem uma anulação do crédito na entrada? Primeiro, se a sua operação for objeto de ISS, ela não está sujeita ao ICMS, logo as suas entradas que poderiam gerar crédito de ICMS, você também não vai poder reconhecer o crédito porque você não tem uma saída tributada. Por outro lado, se a sua operação está sujeita ao ICMS, você também tem uma isenção de ICMS. E também está prevista na legislação a impossibilidade de reconhecimento do crédito da entrada. Então, Tatiana, você quer dizer que a gente tem a mesma situação, que nada mudou, né, para empresas de transporte? Não é bem isso. Por quê? Porque qual é o pulo do gato aqui? A gente tem o ISS hoje, que ele é cumulativo, mas que ele fica limitado a 5%. E a gente tem o ICMS no setor de transporte, que está ali... a gente tem o ICMS, não no setor de transporte, mas o ICMS na aquisição, por exemplo, de ônibus, né? Em torno de 12%, 18%, dependendo do estado. Se a gente está falando de uma carga tributária de IBS, CBS em torno de 28%, 30%, a gente tem um aumento significativo dessa carga tributária. A gente está falando de uma diferença de 25%, 20% da situação atual com a implementação integral da reforma tributária. Então, a primeira coisa que a gente deve se perguntar é, dentro da minha operação atual, eu consigo absorver esse custo? Eu imagino que não, porque a diferença é muito grande e a gente sabe que as margens são apertadas.
Então, se a gente não consegue absorver esse custo, qual é a solução? Né? Uma solução é pleitear alguma outra contrapartida do poder público, seja por uma subvenção, seja um outro incentivo, mas é de alguma forma minimizar esse aumento de custo. Seria essa a única alternativa? Não. Por que não? Porque a legislação previu que, nas hipóteses de alíquota zero, é garantido o direito de crédito sobre a entrada. Então, se a saída for uma saída de alíquota zero, o contribuinte tem direito ao crédito na entrada. Qual é a diferença em termos econômicos ou financeiros para uma saída com alíquota zero ou uma saída isenta? A meu ver, nenhuma diferença. Porque tanto na saída isenta quanto na alíquota zero, o resultado financeiro é zero, não vai ter recolhimento de IBS e CBS. E aí eu entendo que, pelo princípio da isonomia, neutralidade, que é um princípio do IBS e da CBS, e pelo próprio princípio da não cumulatividade, eu entendo que deveria ser assegurado também o direito do crédito. Você não pode dar um tratamento diferenciado para dois contribuintes que se encontram em situações equivalentes. Né? Os dois contribuintes não estão pagando IBS e CBS, mas para um é garantido o direito de crédito e o outro não. Eu sei que esse tema já foi objeto de análise pelo Supremo no âmbito do ICMS, por exemplo, e a decisão não foi favorável para os contribuintes na ocasião. No entanto, a gente está diante de uma situação nova, uma sistemática de apuração nova. Então, eu entendo, a gente está diante de um tributo novo, que não foi levado ainda ao exame do judiciário. Então, eu entendo que aquela decisão anterior não se aplica para esse caso. Então, é uma hipótese em que eu defendo a possibilidade de propositura de medida judicial para reconhecimento desse crédito. E aqui que vem a segunda resposta, que eu perguntei antes. Poxa, de que adiantou toda a nossa conversa sobre a não cumulatividade se não teria direito ao crédito? O ponto é que eu acho que tem direito ao crédito. Né? Por isso, toda a conversa. Eu acho que é possível pleitear o direito ao crédito. E a gente está diante de uma composição nova do Supremo. Não que as decisões, ultimamente, tenham sido favoráveis ao contribuinte, né? Historicamente, elas são favoráveis à Fazenda. Mas eu entendo que a gente tem argumentos robustos aqui também para pleitear o direito ao crédito. Bom, dito isso, um outro ponto que chama atenção em relação ao setor de transportes é que o parágrafo único do artigo 157 da Lei Complementar, ele diz o seguinte: para fins de IBS e CBS, considera-se, aí ele foi dizendo o que é serviço de transporte público coletivo, o que é serviço rodoviário, o que é serviço de transporte metroviário, serviço de transporte de passageiros de caráter urbano, de transporte de passageiros de caráter semi-urbano, e transporte de passageiros de caráter metropolitano. Quando ele dá todas essas definições, né, a primeira questão que me chamou a atenção foi, essas definições que foram atribuídas para fins de IBS e CBS, elas estão condizentes com as definições do direito administrativo, da legislação setorial que regula a mobilidade urbana no Brasil? E assim, eu fiz uma pesquisa muito superficial sobre esse aspecto, né? Na verdade, o meu foco é a área tributária, não é a área de direito administrativo, mas acaba que uma questão ela acaba levando a outra, né? E pela pesquisa que a gente fez, a gente identificou algumas divergências, tá? Então, quais foram
É, qual foi a divergência? Foi em especial nos incisos 4, 5 e 6. Então, é o transporte de caráter urbano. A legislação ela define como serviço de característica urbana prestada no território do município, ao passo que a legislação setorial define como transporte urbano aquele prestado entre municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos. Então, aqui a gente pode ter uma divergência, né, do tratamento da isenção, por exemplo. Tá? No transporte de caráter semi-urbano, a gente também tem um problema, né? Porque a legislação do IBS e da CBS define como sendo serviço de deslocamento intermunicipal, interestadual ou internacional entre localidades próximas de característica urbana ou metropolitana. Pelo que a gente identificou, a Agência Nacional de Transportes ela utiliza como critério, né, as viagens de curta distância limitadas a 75 quilômetros. Então, veja, a legislação de IBS e CBS ela foi um pouco mais ampliativa, mas a gente pode ter algum questionamento ali também no futuro com relação aos limites dessa isenção em que não fosse obedecida essa extensão territorial de 75 quilômetros, por exemplo. Então, são pontos que podem gerar uma discussão entre contribuinte e sujeito ativo, né, autoridade administrativa, tá? Bom, como é que ficam, então, os outros tipos de transportes não abrangidos pelo artigo 157, né? Porque esse artigo 57, ele delimita ali uma isenção apenas para o transporte público, coletivo de passageiros, rodoviário, metroviário, de caráter urbano, semiurbano, metropolitano. Mas, e as outras modalidades de transporte? Né? Uma situação de frete, um transporte que não se encaixe exatamente nessas condições, como é que é o tratamento do IBS e da CBS nessas situações? Bom, no caso do transporte de cargas, por exemplo, não tem isenção de IBS e CBS, a gente tem a incidência, ele é tributado normalmente. Quando o valor do transporte é cobrado como parte do valor da operação, que é o frete CIF, ele integra a base de cálculo dos tributos incidentes sobre a mercadoria, independentemente dele ser efetuado pelo próprio fornecedor ou por terceiros. O adquirente do serviço de transporte, por sua vez, tem o direito de apropriar os créditos, tá? Com relação ao transportador autônomo de cargas, o artigo 169 da Lei Complementar 214 estabelece que a empresa, né, que seja contribuinte do regime regular, que contratar um serviço de frete de um transportador autônomo, pessoa física, por exemplo, não contribuinte ao MEI, ele poderá se apropriar de um crédito presumido do IBS e da CBS. Aqui, nessa hipótese também de crédito presumido, essa aqui é uma situação de crédito presumido que eu mencionei anteriormente, que na apuração assistida pode ser que o sistema não reconheça isso automaticamente e a gente precisa estar muito atento para essa situação, né? Para o reconhecimento desse crédito presumido no sistema, tá? No caso de transporte privado de passageiros, por exemplo, que engloba serviço de táxi ou serviço de transporte por aplicativo, fretamento privado, também está fora do escopo da isenção. Existe uma forma de operação específica e simplificada também, que é do artigo 18A, parágrafo 10º da Lei Complementar 214,
que ela enquadra essas pessoas como nanoempreendedor e tributa essa pessoa física com base em 25% do valor bruto recebido pela prestação de serviço, né? A gente precisa ver também como é que vai ser essa regulamentação e como é que isso vai se dar, se vai ser o aplicativo que vai ser responsável por comunicar essa receita mensal, ou quem que vai fazer essa declaração, em especial se o nanoempreendedor não emitir o documento fiscal de transporte, né? No caso do transporte aquaviário de passageiros, ele está previsto no regime específico no capítulo 7º, tá? Existe uma redução de alíquota, aqui na verdade é uma redução alíquota zero, então não é uma isenção, mas o artigo 285 prevê alíquota reduzida em 100% de IBS e CBS, logo não tem cobrança também. Agora, nesse caso, a legislação prevê expressamente que fica vedada a apropriação de créditos tanto pelo fornecedor quanto pelo adquirente do serviço, tá? Então, aqui também se aplicam as mesmas observações feitas anteriormente para a situação de transporte público em geral, né? Ofensa aqui ao princípio da isonomia, neutralidade, não cumulatividade, tá? E no caso de transporte hidroviário de passageiros de longo curso, que é o intermunicipal ou o interestadual, a carga tributária ficou reduzida em 40%. E aí, nesse caso, é permitida a apropriação e utilização dos créditos nas aquisições pelos fornecedores, tá? No documento na apostila que eu preparei para vocês, eu também fiz uma comparação com a situação eu também fiz uma simulação da carga tributária voltado para a empresa de transporte, né? Mas como mencionado anteriormente, a apuração aqui vai ser também a carga tributária vai ser correspondente ao custo de aquisição, basicamente, né? Em especial se não tiver o crédito reconhecido na entrada do regime normal de apuração. E por fim, eu trago também nesse material, né, a questão do bilhete de passagem eletrônico, já com a nota técnica atualizada, só uma pincelada com as informações básicas de layout e o que precisa ser feito agora para a emissão desse documento. A lógica da reforma tributária é uma redução das obrigações acessórias. Em tese, a ideia realmente era a extinção de todas as obrigações acessórias, com exceção do documento fiscal. Então, o documento fiscal é o norte para tudo, né? É ele que vai realmente nortear toda a apuração. A apuração e o próprio sistema, né, do IBS e da CBS. Então, é basicamente o documento fiscal que vai ser esse norte. Da mesma maneira que a gente não vai ter mais um CNPJ para cada estabelecimento, agora o contribuinte tem um CNPJ único que vai abranger todos os seus estabelecimentos. A gente não tem mais uma apuração por estabelecimento, a apuração ela é centralizada, mesmo se tratando do IBS. E como eu falei anteriormente,
né? O recolhimento vai levar em conta o local do destino como regra principal. E acho que em linhas gerais, assim, né, o que a gente pode traçar de, né, assim, de principais mudanças em relação à situação que a gente tem hoje e como vai ficar com a reforma tributária, né? Primeiro, a redução dessas obrigações acessórias. Isso tem um viés também muito positivo porque diminui a chance de erro do contribuinte, a chance de receber multas por inconformidades e preenchimentos incorretos, o que é muito positivo. Tem agora a situação da apuração assistida, que é um pré-preenchimento feito pelo ente tributante da apuração do contribuinte. Isso é um facilitador, de fato, mas gera também esse outro dever de monitoramento, em especial dessas operações que não são operações ali tão óbvias e que podem gerar algum tipo de dificuldade operacional para ser reconhecido, né, tanto o crédito como o débito em determinadas situações. Então, essa também é uma particularidade da reforma tributária. Eu acredito também que para a gente avaliar o impacto da reforma tributária sobre as operações da empresa atualmente, é preciso fazer um levantamento de todas as aquisições de produtos e serviços, para fazer uma simulação de qual seria o impacto dessa carga tributária sobre o custo de aquisição, porque é ele que vai nortear de fato o custo econômico. Então, acho que em síntese é esse dever de casa assim, que eu recomendo para todos os contribuintes, né? E no caso do setor de transporte, né, como eu falei, é tentar junto ao poder público demonstrar que esse aumento provável da carga tributária pode inviabilizar a operação e que por isso é necessário algum tipo de contrapartida e ao mesmo tempo se avaliar a possibilidade de propositura de uma medida judicial para o reconhecimento desses créditos. Acho que em síntese era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ficarei à disposição para esclarecimento de qualquer tipo de dúvida. A gente vai ter uma oportunidade para conversar também depois. Eu vou disponibilizar esse material para vocês. Enfim, é isso. Eu acho que agora eu agradeço muito pela paciência. Peço desculpas se não atendi as expectativas ou se ficou faltando algum pedaço, mas eu espero poder ter a oportunidade de esclarecer num segundo momento, quando vocês me retornarem com as dúvidas. Obrigada.